nossa convidada, a doutora Sandra Martins, médica ortopedista com diferenciação na mão e punho, no grupo Trofa Saúde, Hospital Braga Centro. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Obrigada eu por receber. Um gosto recebê-la aqui neste programa. Portanto, Sra. Doutora, entre as patologias que afetam o uso da mão, podemos dizer que esta é uma das mais incapacitantes? É uma das mais incapacitantes, não posso dizer que é uma das mais frequentes, é moderadamente comum, claro. Mas é uma das mais incapacitantes porque nos estadios mais avançados da doença causa muita dificuldade em atividades tão simples como ir buscar um troco ao bolso das calças. Os doentes ficam mesmo incapazes de o fazer. É uma doença em que há uma proliferação da aponevrose da palma da mão, que leva ao seu espessamento e vai progressivamente levando a uma perda de função da extensão dos dedos. Os dedos ficam em flexão, com dificuldade mesmo e incapacidade de os estender e, portanto, como nós sabemos, a mão é fundamental no nosso dia-a-dia para tudo, para o trabalho, para o dia-a-dia, para o desporto, para as tarefas de higiene, inclusive, e como tal, isso vai levar a uma incapacidade que, nos estadios avançados, é muito importante. Claro, pode ter aqui um grande impacto na qualidade de vida. Um impacto impacto muito grande na qualidade de vida do doente. Tão simples como ir buscar, precisamente, o troco ao bolso. Ou pegar num copo, ou tentar lavar a cara. Há doentes que nem lavar a cara conseguem. Portanto, é progressiva? Como é que se É uma doença progressiva. Ela é uma doença que vai avançando, começa nos seus estadios iniciais pelo aparecimento de uns nódulos na palma da mão, geralmente ao nível das articulações metacarpofalângicas. Esses nódulozinhos, muitas das vezes, são motivo de preocupação e podem ou não ser dolorosos. Não é uma patologia que geralmente causa dor, causa limitação, causa incapacidade, causa falta de força, embora não seja uma falta de força muscular, é uma falta de força por incapacidade do uso dos dedos. E estes nódulozinhos são muitas das vezes no início até confundidos com calosidades. É importante fazer o diagnóstico diferencial, inclusive, porque vai haver progressão num dos casos para uma doença que é incapacitante. À medida que o tempo vai passando, há deposição de tecido, ou seja, cada vez mais a faixa da palma da mão vai ficando espessada e leva ao aparecimento de cordas ao longo do dedo. E a corda tem tendência a fazer o seu trajeto de forma distal, em relação à ponta do dedo. E vai levando a uma retração do dedo. E o dedo vai ficando cada vez mais fletido, nomeadamente nas articulações, nas metacarpofalângicas, se consigo talvez mostrar, nas metacarpofalângicas e nas interfalângicas proximais, o que vai levar depois a uma perda mesmo da capacidade de extensão. Há doentes que nos chegam muitas das vezes assim à consulta. Portanto, os dedos começam então a curvar. Como exatamente, os dedos começam cada vez mais a curvar e há mesmo um espessamento visível, inclusive até algumas alterações cutâneas, com pregas na pele, com dificuldade inclusive até fazer higiene nessas pregas, a pele começa a ficar com perda mesmo, começam a ficar mais macerada. E é algo visível. Para nós é um diagnóstico óbvio. Quando o doente entra no consultório e nos mostra as mãos, quase não precisamos de ter muito mais conversa. A conversa é importante para a gente tentar perceber, sobretudo, o que é que está por trás da doença, o que é que pode ter levado àquela doença. Não é uma doença que tenha uma causa conhecida, não existe ainda hoje uma definição do que é que leva à doença, mas sabemos que há fatores de risco associados. Sabemos que é mais comum nos homens, 2 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres. Sabemos que há fatores de risco como a diabetes, o alcoolismo, o tabaco, a epilepsia ou o uso de medicamentos para a epilepsia, a tuberculose, são fatores de risco que podem estar associados ao aumento da prevalência da doença, embora não haja ainda nada, ou nenhum estudo que diga exatamente qual é a causa específica. Uma vez que pode começar precisamente com o aparecimento de calos. Certo. Pode ser também algo que as pessoas desvalorizam. Exatamente, qualquer um de nós pode ter um calo. A questão é que o calo fica persistente, ou seja, mudança de atitude no dia-a-dia. Os calos podem ser devidos ao trabalho, devidos ao desporto, há um sem número de causas, mas o nódulo do Poitras não vai desaparecer. A não ser que seja removido cirurgicamente, a tendência é haver uma progressão da doença para a formação de corda, para a formação de cada vez mais incapacidade do dedo. E aí é quando o doente percebe que aquilo não é uma simples calosidade e procura ajuda para tentar perceber o que é que deve fazer no seu dia-a-dia. Se há alguma coisa que possa fazer para mudar a progressão da doença ou não. E que não há, na realidade. Podem surgir também nas 2 mãos ou não é tão habitual? Pode haver bilateralidade. Normalmente são casos já mais severos. Quando há bilateralidade,
quando há atingimento das duas mãos em particular. Se juntarmos outras características, podemos até estar perante um quadro de severidade máxima, que se chama a diátase de Dupuytren, e que nos leva a suspeitar de uma severidade maior e, portanto, é necessário também estar mais atento e agir de forma mais precoce. E, normalmente, quando há bilateralidade, quando há história familiar, que é muito comum nesta doença haver história familiar, quando aparecem focos ectópicos, ectopia significa que não está no sítio errado, portanto, quando há focos desta doença noutros sítios, porque é possível existirem noutros locais. É possível aparecer na planta do pé, e é possível aparecer no pénis, no caso dos homens. São muito menos comuns, mas é possível. Têm outro nome, as doenças em causa, mas quando tudo isto se junta, estamos perante um quadro mais severo da doença e, portanto, exige de nós um cuidado diferente. E é comum surgir em alguma década de vida específica também? Sim, geralmente entre a 5ª e a 7ª década de vida. Geralmente um bocadinho antes nos homens em relação às mulheres, mas geralmente a partir dos 50, 55 anos é muito típico procurarem-nos nessa faixa etária. Mais tarde não é tão raro, não é tão comum procurarem-nos, porque quando o fazem significa que não foram tratados previamente e já estamos a falar de casos muito avançados da doença. Portanto, já exigem outro tipo de considerações em relação ao tratamento. E vamos então conhecer o tratamento. Aqui podemos dizer que o tratamento, começar o mais cedo possível, traz as suas vantagens também? Começar o mais cedo possível traz as suas vantagens, porque o objetivo do tratamento é restituir a função da mão. Claro. Se nós deixarmos avançar o quadro para uma situação já severa da doença, e nós temos classificações para depois poder classificar a doença consoante os estadios em que elas se encontram, quando deixamos o estadio avançar, o procedimento cirúrgico não quer dizer que não se ponha, mas poderemos estar a falar de cirurgias mais complexas, de abordagens em mais do que um dedo e, portanto, abordagens mais extensas, com riscos também aumentados. Claro. E essa abordagem conservadora começa por onde? Ora, as abordagens conservadoras nesta doença não têm grande sucesso. Há uma série de coisas que foram tentadas, as injeções com corticoides para tentar melhorar a dor, tentar travar a doença. Não está provado que tenha grande eficácia e tem consequências associadas. A fisioterapia, que pode ajudar um bocadinho com a força da mão, pode ajudar um bocadinho com a extensão do dedo, mas é uma coisa limitada, porque sabemos que vai haver progressão da doença. E, portanto, o tratamento, o gold standard, podemos dizer assim, é tratamento cirúrgico, não há aqui grandes opções. Dentro do tratamento da contratura, dentro do tratamento de um dedo que está, de facto, muito curvado, há opções um bocadinho menos agressivas e opções um bocadinho mais agressivas. Há uma opção que em Portugal não se usa muito, que são as injeções de colagenase. É muito utilizado, por exemplo, na América do Norte ou na Austrália. A colagenase é uma enzima que o que faz é que, quando é injetada na corda, vai levar a uma quebra do colagênio e, portanto, vai levar, juntamente com a manipulação do dedo, à quebra da corda, mas também só tem utilidade em casos muito precoces da doença, casos com contraturas muito ligeiras. As contraturas mais acentuadas já precisam de outro tipo de tratamento. Temos duas grandes opções, que são as fasciotomias e as fasciectomias. Na fasciotomia, o que se faz é quebrar a corda de forma percutânea, idealmente, com uma agulhinha. O que vamos fazer é picotar a corda, o termo que podemos utilizar é esse, sim. E manipular o dedo de forma a tentar quebrar a corda. Continua a manter a força nesse dedo? Tudo igual. Depois, em termos de mobilidade, em termos do uso da mão, tudo se mantém. Qual é a diferença aqui? Não estamos a remover o tecido danificado, o tecido doente. E, portanto, a taxa de recorrência, se utilizar este procedimento já numa fase intermédia da doença, vai ser alta. Portanto, se utilizarmos num grau 2 em que há uma deformidade ligeira a moderada, temos uma taxa de recorrência que pode ir até aos 50% ou 60%. As fasciectomias significa remover o tecido doente. Utilizamos preferencialmente as fasciectomias seletivas, em que o que fazemos é a abordagem do dedo que está atingido. Os dedos mais atingidos são o 4º e o 5º, portanto são a metade cubital da mão. Os outros podem estar atingidos ou não, mas em menor prevalência. E o que nós fazemos é tratar os dedos que estão acometidos. Podemos tratar 1, 2 ou 3, consoante o caso em concreto. Fazemos abordagens palmares, porque a doença é uma doença palmar, sempre em zigue-zague,
porque é uma abordagem que está estabelecida como dando melhor capacidade de cicatrização dos tecidos e menor taxa de complicações, e vamos removendo o tecido doente de forma proximal para a ponta do dedo, consoante, e vamos estendendo a abordagem consoante o necessário. Há outra fasciectomia, que é a dermofasciectomia, um bocadinho mais agressiva, é utilizada para casos de recidiva ou contraturas mais complexas, porque implica não só remover a fáscia, como remover a pele e a gordura que está associado ao tecido doente. Claro que isto depois pode implicar retalhos para encerrar a pele, pode implicar deixar partes abertas a cicatrizar por segunda intenção, portanto também tem taxas de complicações mais altas, não é o que se pratica de forma frequente. Podemos ver-nos obrigados a praticá-la durante uma cirurgia quando, de momento, durante a cirurgia de um caso mais complexo, ficamos sem pele ou ficamos, de facto, temos alguma complicação na pele por perda de vascularização ou porque está muito agarrada à corda e é necessário remover, mas geralmente não vamos preparados para a cirurgia para o fazer. Claro. É uma opção. Mas há o risco de recidiva. Há risco de recidiva. Nos mesmos dedos? Nos mesmos dedos, onde... noutros dedos, a recidiva pode acontecer. Sim. É mais comum nos homens também, a recidiva, nos casos familiares. Se houver história familiar, a taxa de recorrência também é mais alta, mas não há propriamente consenso em relação à percentagem. Pode ir até aos 42%, 50% de taxa de recidiva, depende muito de muitas circunstâncias, mas existe. E nas formas rapidamente progressivas, porque há formas em que, de facto, o avanço da doença é muito rápido, pois. A recidiva também é mais alta. Com esse impacto tão significativo na qualidade de vida, as pessoas preferem optar logo pela cirurgia ou a abordagem conservadora? É muito variável. É muito variável. Vai depender depois também do estilo da pessoa. Depende do doente, trabalho, depende de muita coisa, depende do tipo de trabalho, da ausência ao trabalho e da previsão da ausência ao trabalho, porque é algo que preocupa cada vez mais as pessoas no mundo em que... a recuperação após a cirurgia? A de recuperação vai depender também muito do grau da doença. Nos estadios iniciais a recuperação é muito boa, é o tempo de cicatrizar a pele. O doente geralmente fica nos estadios mais precoces com liberdade de movimentos, que é relativa enquanto tiver suturas, como é óbvio, mas fica com liberdade de movimentos, portanto tem a capacidade de readquirir gradualmente a sua mobilidade. Nos casos mais severos, estamos a falar de recuperações que vão demorar um bocadinho mais de tempo, recuperações nas quais no pós-operatório podemos ter que utilizar algum tipo de imobilização, inclusive. Podemos recorrer eventualmente à fisioterapia, que pode ir de 1 a 3 meses, é muito variável consoante os casos, mas vai sempre variar de acordo com o estadio em que a doença é intervencionada. E é muito variável, o doente... Já tive doentes que me abordaram num estadio muito inicial, querendo ser operados, porque já conheciam a evolução, já tinham casos na família, já viram pais, tios deixarem a situação avançar ao ponto de terem poucas capacidades ou poucas soluções em termos de tratamento, e outros que, mesmo com doenças avançadas, não querem ser operados. Até uma doença benigna não é uma doença que nós possamos dizer à partida que é obrigatória uma cirurgia, mas que é aconselhada para recuperar a qualidade de vida, sim, sem dúvida. Mas num caso desses, Sr. Doutora, em que há história familiar e que um filho sabe perfeitamente aquilo que o pai passou, que o tio também está a passar, e que surgem alguns calos. Certo. Só nódulos, por exemplo. Que tipo de abordagem é que pode fazer para evitar a progressão dessa doença? Quando há nódulos só, não está indicado fazer nada. Também os nódulos dolorosos por si só não são indicação para cirurgia. Nós utilizamos um teste muito simples no consultório, que é o teste de Houston, o teste do topo da mesa, que nós pedimos ao doente para, com a palma da mão virada para baixo, pôr a mão em cima da mesa. Se todos os dedos tocarem a mesa, neste momento não temos uma indicação cirúrgica. Portanto, não há ainda compromisso da parte articular. A partir do momento em que um dos dedos não toca, aí vai depender um bocadinho, a indicação cirúrgica vai depender um bocadinho daquilo que no dia-a-dia está a limitar ou não o paciente. Na fase de nódulo, não há grandes conselhos que possamos dar para evitar a progressão. A doença, se tiver que progredir e havendo história familiar, tem uma alta taxa de o acontecer. Não há muito a fazer. Há exercícios de extensão dos dedos, alguma fisioterapia que possa melhorar a mobilidade, algum treino de pinça, algum treino de força,
que possa melhorar no dia-a-dia a capacidade de utilizar a mão, mas a progressão da doença a ter que acontecer é quase inevitável.